Olá galera, começamos mais uma aula da disciplina de Estruturas de Concreto Armado e hoje nós vamos falar mais uma vez do dimensionamento ao cisalhamento. Na aula anterior nós trabalhamos o dimensionamento ao cisalhamento, só que oriundo do esforço cortante, das forças cortantes, e nós dimensionamos os estribos para essa finalidade. Hoje nós vamos dimensionar a armadura e ver os conceitos de como funciona o dimensionamento ao cisalhamento para esforços de torção. Sempre que houver torção nas peças de concreto armado, a gente vai ter que prever uma armadura para isso. Então, como funciona isso em linhas gerais? Sempre que houver uma torção que seja necessária ao equilíbrio da estrutura, essa torção ela deve ser compatibilizada com uma armadura estrutural. Como vai funcionar isso? Vamos imaginar esse exemplozinho aqui mais simples, é o mais palpável para a nossa cabeça inicialmente. Eu tenho uma marquise. Uma marquise ela é basicamente uma laje em balanço e ela estaria, no caso, somente apoiada numa viga de borda, em uma das bordas. E nessa borda de apoio, já pode ver nessa seção aqui embaixo AA, para que esse momento seja combatido, para que essa estrutura ela esteja equilibrada, nós precisamos que esse momento seja transferido para essa viga de apoio na forma de uma torção. Então, o que é momento no dimensionamento da laje, da marquise, na viga de apoio vai ser uma torção. E a gente precisa compatibilizar isso com uma armadura que seja adequada para resistir àquele esforço. No dimensionamento à torção, nós vamos precisar definir alguns parâmetros básicos. Esses parâmetros básicos, a gente começa com a espessura de parede equivalente. Essa espessura de parede equivalente é uma relação entre a área da seção transversal e o perímetro dessa mesma seção transversal. Essa espessura de parede equivalente, ela vale para qualquer tipo de seção transversal, só que geralmente a gente trabalha com seções retangulares. Para uma seção retangular, essa seria a representação. Esse Tzinho, essa espessura de parede aqui, equivalente, ela depende da área da seção transversal, base vezes altura, e do perímetro da seção transversal, a área é 2 vezes a base mais a altura. E ela deve ser maior do que um parâmetrozinho geométrico aqui, C1. Esse C1, ele é equivalente ao que nós já vimos lá no dimensionamento a flexão, que é aquela distância de linha. E ele vai ser, nesse caso, a distância do cobrimento mais a espessura do estribo, mais metade da bitola usada naquela seção ali. Então, ela vai ser a distância do centro de gravidade da armadura, da primeira linha de armaduras até a face superior ou inferior da nossa viga de concreto armado, esse C1 aí. E com o valor de C1, nós partimos em seguida para determinar uma área equivalente, seria equivalente a essa região tracejada aqui na figura. A área equivalente seria B menos T vezes H menos T. E o perímetro da seção equivalente, que seria 2 vezes B mais H menos 2T. Área equivalente, perímetro equivalente, para a gente começar a trabalhar com isso. E aí, no dimensionamento, a torção ela vai gerar um esforço de cisalhamento. Nesse cisalhamento a gente precisa verificar e compatibilizar. Da mesma forma que nós vimos para o esforço cortante, nós temos aqui que a gente precisa fazer a verificação da diagonal de compressão. O tal TD, que é a tensão de cisalhamento de cálculo, ela é igual a essa expressão do TD dividido por 2 vezes a área efetiva vezes a espessura. Ela deve ser menor que o tal TU. É equivalente quando nós vimos lá para cisalhamento por esforço cortante, que o tal WD tinha que ser menor que o tal WU. A gente só está trabalhando aqui, ao invés do W,
o T. Uma era para esforço de cisalhamento e agora nós estamos falando de esforço de torção. E essa combinação, a combinação de esforços que a gente já conhece da resistência dos materiais, deve ser equivalente aqui, o tal WD dividido pelo tal WU, somado com tal TD dividido por tal TU, deve ser menor ou igual a 1 na combinação dos esforços de cisalhamento. E esses valores de tal WD e tal WU, nós já falamos na aula anterior, você pode verificar aqui no canal, quando nós falamos sobre o dimensionamento ao cortante, do cisalhamento a esforço cortante. Em termos de cálculo, praticamente, a gente segue rapidinho, a gente precisa calcular a armadura transversal e a armadura longitudinal. No caso do dimensionamento à torção, a torção ela vai ser combatida por uma armadura transversal, que nós organizamos na forma de estribo, e por uma armadura longitudinal. E essa armadura longitudinal ela vai ser somada à armadura devido ao momento, que nós aprendemos a dimensionar em aulas anteriores para dimensionamento ao momento para flexão simples, e a armadura transversal, no caso os estribos, a armadura devido ao torsor, vai se somar à armadura devido ao cortante. Então nós temos em linhas gerais aqui, para uma seção de concreto armado, uma viga, por exemplo, submetida a esforço de cisalhamento, a esforço cortante e a esforço de momento fletor, a gente vai ter que a armadura longitudinal é a armadura de momento mais a de torção, enquanto a armadura transversal vai ser a armadura do cortante mais a armadura equivalente da torção, que nós vamos aprender a dimensionar aqui. Em termos de fórmulas, já preferi colocar aqui com a análise dimensional a armadura transversal devido ao esforço torsor, ela é dada pela seguinte expressão: o TD, que é o esforço de torção de dimensionamento, dividido por 2 vezes a área equivalente, que nós falamos lá atrás, e o FYD. Um itemzinho importante aqui desse FYD, pro caso do torsor, no FYD, ele sempre vai ser limitado. FYD ele é menor ou igual a 435 megapascal. Ou seja, se eu uso aço CA50, o meu FYD vai ser exatamente 435. Se eu uso aço CA60, tecnicamente o meu FYD seria maior do que 435 megapascal. Mas, como a norma limita, a gente vai estar sempre trabalhando, mesmo usando o aço CA60, com FYD de 435 megapascal. Então, esse FYD ele é limitado. E para a armadura longitudinal, nós temos essa expressão, o torsor de dimensionamento multiplicado pelo perímetro equivalente, também dividido por 2 vezes a área equivalente, vezes o FYD. No cálculo da armadura transversal, o ASWT, esse parâmetrozinho aqui, 100 centímetros por metro, é só um fator de conversão, para que as nossas unidades elas sejam coerentes e a gente possa sair em centímetro quadrado por metro. Observe que isso aqui não altera o resultado final, em termos que isso aqui é equivalente a 100 centímetros por metro, 1 por 1. Vamos resolver esse exemplo aí, só a parte da torção para essa viga. Então eu tenho uma marquise, que ela vai ter o seu carregamento específico, ela vai estar apoiada numa viga que é conhecida, num pilar que é conhecido, e ela tem uma geometria já conhecida, e a viga ela tem uma seção transversal de 25 por 40, e nós vamos dimensionar. No processo normal de cálculo, a gente ia precisar dimensionar essa laje a flexão, a laje em si enquanto marquise, e ela ia transferir para a viga um esforço, uma flexão simples, ou seja, a gente ia ter momento e cortante na viga, e teríamos também um torsor na viga. Então, para dimensionar essa viga completa, nós teríamos que fazer os 3 dimensionamentos, ao cisalhamento, ao torsor e ao cortante, ao torsor e à flexão. Nesse caso aqui especificamente, nós vamos fazer apenas a parte referente à torção, ok? Então, no dimensionamento à torção, nós vamos ter aqui, vou desenhar essa viga,
Para efeito de cálculo, a gente tem essa viga aqui, que ela está submetida a um carregamento aqui, esse carregamento Q. Em outro momento a gente vai falar melhor sobre esses tipos de carregamento, mas vamos atribuir aqui que ela vai ter uma sobrecarga de uso de 50 kg por metro quadrado, mais o peso próprio. O peso próprio ele vai depender da seção geométrica, da seção transversal, da própria geometria da laje. Então observe que ela começa com 10, acaba com 6. Então vamos tomar sem prejuízo ela como espessura média de 8 centímetros. Observe-se o concreto ele tem um peso específico de 25 toneladas por metro cúbico, então para uma seção de 1 metro com 8 centímetros de altura, a gente vai ter um peso aqui de 200 quilogramas por metro quadrado. E nós vamos ter um revestimento, aí uma espécie de impermeabilização de 100 quilogramas por metro quadrado. Quando nós formos falarmos especificamente sobre ações nas estruturas, nós vamos conversar melhor sobre essas formas de sobrecarga e de cargas de revestimento a serem previstas. Observe aqui que para efeito de cálculo dessa viguinha aqui, dessa viga engastada e livre, nós vamos ter um comprimento total de 1,50 m e metade dessa viga aqui para que a gente esteja trabalhando aqui exatamente no eixo. Então, eu vou considerar aqui 1,625, que seria exatamente 1,5, mais a metade de 25, que seria 12 centímetros e meio. Considerando isso aqui, observe que nós vamos ter um momento que vai ser a resposta, a reação nesse apoio aqui, um momento característico de 462,1093, utilizando aqui a unidade quilograma-força vezes metro, momento, por metro, que é por cada metro de estrutura. Agora, observe que isso está distribuído linearmente, uniformemente, linear, no comprimento da viga. Ao desenhar isso aqui em termos de diagrama de esforço torsor, nós vamos ter, semelhantemente ao que teríamos no esforço cortante, uma reação numa das bordas, num dos pilares, e uma reação no outro dos pilares. Esse comprimento aqui total é 3,20 metros. Observe que eu estou trabalhando aqui na viga como um todo. E qual é o valor desse esforço de torção máximo nos apoios? Ele vai ser o esforço, o momento que nós temos aplicado, que é equivalente ao torsor uniformemente distribuído, vezes o L, nosso comprimento total, dividido por 2. Então, nós temos aqui o valor de 739,375 aqui quilograma-força vezes metro. Só que isso aqui ainda é característico. Para transformarmos isso aqui em dimensionamento, basta multiplicar por 1,4 e nós teremos o valor de 1035,125 kg força vezes metro. Convertendo isso aqui em outra unidade, a gente pode trabalhar isso aqui como 10,35 arredondando, kN vezes metro. Essa unidade fica mais coerente quando nós formos trabalhar lá na frente. Utilizando essa seção transversal aqui para determinarmos os valores de T, AE e U, nós vamos determinar, tomando o C aproximadamente igual a 4 centímetros, observe, vamos tomar um comprimento de 3 centímetros, mais um estribo de 5,0, mais uma barra ali de 10, então nós vamos ter 4 centímetros aí do centro de gravidade da barra de 10 até a face superior, totalizando 4 centímetros. Com isso, nós temos aqui o que? O nosso T, que seria B vezes H dividido por 2B mais H, ele daria o valor aqui de 7,69 centímetros. Só que isso aqui ainda é menor que o 2C1, que seria 8. Então, a gente atribui o T igual a esse valor mínimo aqui, 2C1, que seria 8 centímetros.
Com isso, vamos calcular o nosso AE, pela expressão dada lá em cima. AE igual a 544 centímetros quadrados e o nosso U igual a 8 centímetros. Calculando alguns parâmetros iniciais, o nosso tal TD, ele vai ser o TD dividido por 2 vezes AE vezes T. Isso aqui vai dar igual a 1,189 megapascal. E nós precisamos compatibilizar isso e precisamos comparar isso com tal TU, que é a resistência última. Isso aqui a gente viu lá atrás que era 0,25 vezes o ∝V, que nós já conhecemos, FCD, para um FCK igual a 20 megapascal. Isso aqui vai ser 3,28 megapascal. Observe que o nosso tal TD deu 1,189, que é menor do que tal WU. Então, a gente pode se prosseguir com esse dimensionamento. Calculando pelas formas que nós já apresentamos antes, o nosso ASWT, que é igual a 100, que multiplica TD, dividido por 2 AE FYD. Isso aqui vai ser 100, e aí eu vou colocar as unidades agora, centímetros por metro, que multiplica tal D, vamos colocar o tal D em quilonewton vezes centímetro, então vai ser 10,35, só que como eu vou trabalhar agora em quilonewtons vezes centímetro, a gente está passando a casa 2 vezes, porque antes eu tinha quilonewton por metro, vezes metro, dividido por 2 vezes 544 centímetros quadrados, multiplicado por FYD, que aqui vai ser 50, dividido por 1,15, e aqui é quilonewton por centímetro quadrado. Observa que esse centímetro quadrado com esse centímetro quadrado corta, esse quilonewton com esse quilonewton corta, e o resultado é centímetro vezes centímetro por metro, ou seja, centímetro quadrado por metro. Então, eu tenho 2,1879 centímetros quadrados por metro. Dividindo isso aqui na forma de estribos, a gente viu que anteriormente a gente vai precisar somar isso aqui à armadura transversal calculada pro cortante, né? A gente não tem esse valor, a gente não está se atendo a isso nesse problema, mas a gente vai multiplicar isso aqui por 2 para determinar os estribos, e multiplicando por 2, eu vou ter que isso aqui pode ser estribo de 6,3 a cada 14 centímetros, ou estribo de 5,0 a cada 9 centímetros. A armadura longitudinal, como ficaria o nosso ASL? Nós vamos ter TD, que multiplica U dividido por 2 vezes AE vezes FYD. Aplicando os valores que nós já conhecemos, nós vamos chegar em 2,14 centímetros quadrados. Essa é a armadura longitudinal, que deve ser somada à armadura longitudinal devido ao momento fletor para compor. Isso aqui pode ser representado por 2 barras de 12,5 ou 3 barras de 10,0, conforme queiram. Então é isso, galera. Essa foi mais uma aula de estruturas de concreto, hoje falando sobre dimensionamento ao torso. Até as próximas.